Olá, turma, tudo bem? Na nossa aula de linguística textual, nós iremos falar sobre a coesão, ou seja, sobre os elementos da textualidade que estão dentro do texto, que estão na estrutura do texto, certo? E a coesão, ela é entendida como um conceito semântico referente às relações de sentido que se estabelece entre os enunciados que compõem o texto. Então, a coesão, ela é basicamente os conectivos que estão presentes naquele texto e contribuem, assim, para que esse texto possua um sentido. É um conceito que está relacionado à semântica, no sentido de que a coesão ela busca, por exemplo, a troca de determinadas palavras, busca o sinônimo, digamos assim, das palavras para que um determinado termo não fique tão repetitivo dentro do texto, certo? A coesão manifestada no nível microtextual refere-se aos modos como os componentes do universo textual, isto é, as palavras que ouvimos ou vemos, estão ligadas entre si dentro do texto. Então, como é que essas palavras estão conectadas dentro do texto? E ela faz parte do nível microtextual porque é como se tivéssemos uma bolinha menor, que é a coesão, e uma bolha maior, que é a coerência. Então, a coerência, ela faz parte do nível macrotextual, do nível maior da estruturação do texto, e a coesão faz parte do nível microtextual, ou seja, é como se a coesão estivesse dentro da coerência, ok? A coesão textual é a conexão linguística que permite a amarração das ideias dentro de um texto. Lembra que quando a gente está estudando gramática, geralmente nós estudamos um conteúdo que se chama orações coordenadas. E nessas orações coordenadas, nós percebemos que há orações que são aditivas, outras orações adversativas, outras conclusivas, outras explicativas e outras alternativas. E como é que a gente consegue identificar essas orações? Através dos conectivos, não é isso? Então, assim, eu estou aqui falando sobre essas orações coordenadas, sobre esse uso dos conectivos, porque eles, de uma certa forma, são importantes quando nós falamos sobre coesão. Porque a coesão do texto é exatamente essa conexão que surge dentro do texto. E para que essa conexão, essa amarração das ideias aconteça, ela precisa de conectivos. Por exemplo, eu digo assim: eu estudo e trabalho. Quando eu digo eu estudo e trabalho, esse ezinho vai ligar uma oração à outra, não é isso? Dessa forma, eu estou fazendo uso de um conectivo que vai fazer a amarração dessas ideias. Já ficaria menos coeso se eu dissesse eu estudo, eu trabalho. Eu estaria repetindo o pronome eu, certo? Então, para que essa minha oração se torne coesa, ao invés de repetir o eu coloco o conectivo aditivo é. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas como advérbios, pronomes, o emprego de conectivos, sinônimos, dentre outros. Aqui são alguns elementos que contribuem para essa coesão. Porque se a gente for observar, aqui eu trouxe até alguns exemplos, se eu repito demais uma palavra no meu texto, a tendência é que esse texto se torne cansativo, que perca um pouco as ideias principais. Então, o ideal é evitar repetições e buscar sinônimos, buscar pronomes, buscar advérbios que possa transmitir o mesmo sentido, só que de uma forma mais coesa, certo? Existem sequenciamentos de fatos coesivos isolados, mas que não são capazes de formar um texto. Eu trouxe aqui um exemplo para que a gente possa compreender isso. O que seriam fatos coesivos isolados? Aqui nós temos uma estrutura que aparentemente é um texto, né, que diz assim:
meu filho não estuda nesta universidade. Ele não sabe que a primeira universidade do mundo românico, foi a de Bolonha. Esta universidade possui imensos viveiros de plantas. A universidade possui um laboratório de línguas. O que acontece aqui? Nós observamos que a palavra universidade ela está presente, né, em vários textos. Na verdade, em todas as frases. Mas aqui são frases isoladas. Porque se a gente observar quando eu digo meu filho não estuda nesta universidade, é uma frase que faz sentido, não é isso? Mas a partir do momento que eu continuo fazendo a leitura, a gente observa que uma frase não está relacionada à outra. Então, aqui nós temos frases isoladas, que cada uma delas possui elementos coesivos. Porém, quando nós juntamos todas elas para tentar formar um texto, isso não é possível, porque a gente observa que uma coisa não está relacionada à outra. Por mais que o assunto aqui seja universidade, desde a primeira frase até a última, mas em cada uma é falando sobre uma universidade diferente, sobre uma situação diferente. Então, nós temos aqui frases isoladas, mas nós não temos um texto, ok? E eu trouxe um exemplo aqui de um texto em que nele não há a coesão, para que a gente possa observar. Diz o seguinte: o show, o cartaz, o desejo, o pai, o dinheiro, o ingresso, o dia, a preparação, a ida, o estádio, a multidão, a expectativa, a música, a vibração, a participação, o fim, a volta, o vazio. O que é que nós podemos observar aqui? Que o texto ele possui um sentido, porque se a gente observar tudo que é listado aqui, possui essa relação com o show, não é isso? Porém, não há elementos coesivos, não há conectivos para fazer essa relação dentro do texto, para fazer essa ligação das ideias dentro do texto. Então, nesse texto não há coesão, ok? Porém, eu trouxe um outro exemplo também falando sobre o show, para que a gente possa observar quando é que um texto possui os elementos coesivos. Quando é que um texto é considerado coeso? E diz o seguinte: o show. Sexta-feira, Raul viu um cartaz anunciando um show de Milton Nascimento para a próxima terça-feira, dia 4 de abril de 2011, às 21 horas, no ginásio de Uberlândia Tênis Clube, na Getúlio Vargas. Por ser fã do cantor, ele ficou com muita vontade de assistir à apresentação. Chegando em casa, falou com o pai que ele deu dinheiro para comprar o ingresso. Na terça-feira, dia do show, Raul preparou-se, escolhendo uma roupa com que ficasse mais à vontade durante o evento. Foi para o UTC com os amigos. Lá havia uma multidão em grande expectativa aguardando o início do espetáculo, que começou com meia hora de atraso. Após o final, Raul voltou para casa com um vazio no peito pela ausência de todo aquele som, de toda aquela alegria contagiante. Observe que aqui esse texto possui o mesmo sentido do texto anterior. Mas o que é que vai mudar? Os elementos coesivos que aqui se apresentam. Eu até destaquei alguns em vermelho para que vocês consigam observar direitinho essa questão. Por exemplo, o primeiro elemento aqui destacado. Por ser fã do cantor, ele ficou com muita vontade de assistir à apresentação. Observe que o pronome ele está substituindo a palavra Raul. Então, para não ficar o tempo todo repetindo Raul, Raul, o que eu faço? Eu substituo a palavra Raul por um pronome. Só que a palavra show também eu não quero ficar repetindo ela o tempo todo. Para evitar essa repetição, o que eu faço? Coloco apresentação, coloco evento, coloco espetáculo. Eu vou estar fazendo uso de sinônimos, certo? Isso é coesão. Para não repetir a palavra pai, eu também substituo ela por um pronome, que aqui no caso é o li, não é isso? Para não repetir o espaço do evento, que é o Uberlândia Tênis Clube, eu coloco a sigla, o TC.
Então, assim, quando o autor faz isso, ele está fazendo uso da coesão. Ele está buscando conectivos, ele está buscando conectar esse texto para que as ideias permaneçam, mas ao invés de ficar repetindo várias palavras o tempo todo, eu posso substituí-las por sinônimos, por pronomes, por advérbios, ok? Essas foram as referências utilizadas para falarmos um pouco sobre coesão. Um abraço virtual a todos e todas.